Fala, meus queridos, show ou não show, eu sou a Dé, está no ar o podcast do Quinto Vento sobre o Atlético Paranaense, produzido em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar nosso programa semanalmente pelo YouTube, também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer ou qualquer que seja o seu agregador favorito. Você pode participar conosco pelo nosso canal do Telegram, é só acessar t.me/oquintovento e mandar o seu áudio sobre o tema da semana. Comigo aqui o nosso produtor e parceiro de bancada, Marcos Guedes. Tudo bem, Marcão? Salve, Adé, todo mundo que está acompanhando o podcast aí nos agregadores, YouTube e tudo mais. E vamos falar de um negócio que eu tô com saudades hoje, velho. Nossa, como eu tô com saudade de tomar aquela cervejinha antes do jogo. Chega a escorrer lágrima dos três olhos, Marcão. Mas antes a gente vai ouvir o recado da Pacundê. Fala aí, Celotas, de novo, porque eu não mudei o spot. Fala, galera, tudo bom? Aqui é o Celotas do CastCast e eu tô aqui pra te lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e com a sua estrutura. Então acessa pacundê.com.br e ajuda lá com valores a partir de R$5 mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que toda terça-feira tem CastCast aqui na Pacundê. Valeu! Futebol e mística são duas coisas que andam lado a lado, principalmente para nós torcedores. É muito comum que torcedores assíduos tenham suas rotinas pré-jogo bem definidas, evitando aquela famosa zicada no time de coração. Alguns precisam tomar a sua cerveja no Camisas, outros preferem ir no Colômbia e há quem curta mais o rabo de peixe. Existem também aqueles torcedores que têm camisas ganhadeiras, aquelas que só vão para o estádio em jogos muito especiais e que nunca saem derrotadas. Há quem prefira ter uma meia ou cueca da sorte, outros têm no horário a superstição máxima, se obrigando a entrar no estádio em horários específicos ou de maneiras peculiares. A graça do futebol está dentro de campo, mas também em como nós, torcedores, lidamos com nosso amor e fé. Quem nunca se apegou em uma superstição nos momentos difíceis, que atire a primeira pedra. Dentro de todo esse contexto, que saudades que dá de viver algumas dessas superstições novamente. Aproveitar os arredores da Baixada antes de um jogo, compartilhando momentos com a nossa gente. Em homenagem à falta que ir no estádio está fazendo para todos nós, hoje o tema do programa é: qual é a sua superstição pré-jogo? Elas funcionam? Você também está com saudades delas? Eu vou colocar na reta aí, Marcão. Rafael Viana tá devendo vir aqui pra gente. Hoje era pra ele fazer o programa com a gente. Se você ouve a gente desde o início, desde os primórdios do podcast sobre o Atlético Paranaense, o Rafa era fixo na nossa banca aí, mas ele era fixo na banca de todos os meus podcasts, ele saiu de todos. Era pra ele estar aqui com a gente. Ele que é um dos caras que é meu parceiro de pré-jogo aí, tava sempre comigo quando a gente podia ir. Então o Rafa tá devendo uma visita pra gente. Marcão, saudades ou não, Marcão? Cara, eu tô morrendo de saudade, velho. Acho que isso é uma das coisas... A gente tem saudade de ir no campo, obviamente, né? Ver o jogo. Mas acho que esses pré-jogos, principalmente quando o jogo era uma bosta, tipo Atlético e Confiança, primeira rodada da Copa do Brasil, jogo nada a ver lá, que a gente não tem vínculo nenhum, que você ia só pelo pré-jogo, sabe? Sim. Aqueles jogos assim, ou o jogo que você sabia que o Atlético ia perder. Jogo merda no Paranaense. Nossa, assim. Vários. E, pô, como não ter saudades disso, né, cara? Você lembra a última vez que você foi no... Cara, não lembro, cara. Não lembro qual jogo que foi. Eu acho que, será que foi Atlético e Rio Branco pelo Paranaense de 2020? Esse foi o último que teve. Eu estava lá, gol do Christian. Então foi esse. E eu me lembro... Putz, é louco, né? Porque foi um jogo totalmente nada a ver, né? Se todo mundo soubesse que era o último, hein? Então... Ia ter 45 mil pessoas na Baixada pra ver Atlético e Rio Branco rebaixado do Paranaense. E antes desse jogo, o Atlético tava fazendo uns negócios lá que chamava banda de torcedor e as bandas ficavam tocando lá na frente da areia e tudo mais. É verdade. E, cara, eu lembro desse, eu tava lá vendo as bandas tocar, tomando uma cerveja ali na frente.
E falando com os meus amigos, né? Como se fosse... A gente não sabia o que ia acontecer, né? Um jogo qualquer, né? Falando, pô, Atlético vai ganhar hoje, esse time sub-20 aí, não sei o que lá. E no fim das contas, aconteceu era o último jogo. Que loucura, né, cara? Eu acho que, como é que pode? Tem muita coisa na nossa vida que a gente vai rever depois disso, né? Mas, cara, se alguém chegar... Imagine um louco chegasse pra você, na roda do teu amigo e falasse assim, ó, aproveita aí que você vai ficar 2 anos você vir ver o Atlético. Sei lá, teu cu sai daqui. Nossa, eu ia ficar bêbado, eu acho. Eu ia tomar todas as cervejas cara, que tinha lá. Ninguém acreditaria que isso ia acontecer. E tem uma coisa muito engraçada que eu quero comentar também, que eu moro perto da Baixada ali e eu não quero deixar ninguém muito desesperado, mas quase tudo fechou, cara, durante a pandemia, é verdade. O bar do Colômbia fechou, aquele o Santa Raiz, que é do lado que tava com outro nome, fechou também, mas o Colômbia abriu com outro nome. Eles não estão abertos agora, mas ainda é um bar que eles estão servindo marmita na hora do almoço, não tá abrindo com bar. No dia dos jogos do Atlético, se eu não me engano, eles estão abrindo, o pessoal da Fanáticos vai lá. Alguns ficam na sede, alguns vão ali. Mas muita coisa em volta da Baixada vai ter mudado quando voltar, porque muita coisa fechou ali em volta. Muita coisa mudou de nome. Tinha um barzinho ali, cara, sabe? Tem o Camisas ali, daí tinha a da Ju, daí tinha um bar que sempre tinha uns velhinhos sentados ali, que era o Bar do Alemão. Esse bar não existe mais, já derrubaram, já virou estacionamento da Ju. Então, um bar a menos já que não existe. Exato, mas esse cara não aceitava um cartão. É igual o Toninho lá. O Toninho antigamente tinha que ir com dinheiro no bolso pra ir comprar cerveja. Lá você fala, porra, eu tenho que decidir antes de sair de casa quanta cerveja eu vou tomar. Que tristeza. Mas alguns ainda que você citou ali, o Camisas, inclusive, não fechou durante a pandemia. O Rabo de Peixe, que é um lugar que não depende de pré-jogo, né? Porque o Rabo de Peixe é um restaurante de frutos do mar bastante conhecido aqui em Curitiba. Então esses ainda existem, esses continuarão aí, se Deus quiser, quando vocês voltarem aí nos jogos, né? E tinha aquele outro lugar ali, do lado do Rabo de Peixe, que esse fechou antes da pandemia, eu acho, cara. Aquele que é Mondrian lá, que tinha um monte de lugar. Esse lugar eu cheguei aí algumas vezes e eu tava gostando bastante de ir, cara. Tinha chopp, tinha hambúrguer, tinha até açaí lá pra você tomar. Era um que era num container ali na frente? Isso. Daí acho fechou, esse já não existe mais. Então vai ficar diferente. Algumas pessoas vão ficar órfãs aí, mas os que iam nos lugares mais roots aí, que sempre em volta, existem. Bom, eu sou um assíduo frequentador do Camisas, então continuarei indo lá, bebendo ali na esquina, esperando o time chegar e depois entrando no estádio, que é a minha rotina ali básica de pré-jogo. Outro lugar legal também de fazer pré-jogo, que não fechou, graças a Deus, é aquele que tá bem na frente ali. Não me lembro se é Bar Furacão ou alguma coisa, que é um bar bem grande. Que ele vai de uma quadra pra outra ali, aquele lugar é bem legal. Esse não fechou ainda, eles não estão abrindo, mas eu acho que eles estão só esperando. Tipo, vão abrir quando voltar. E a gente torce pra isso acabar logo, né? Porque já temos as vacinas aí, né? Algumas pessoas têm as vacinas, né? Então, a gente ainda não tem. Mas vai acontecer e provavelmente esse vai ser o último ano dessa desgraça e a gente vai poder voltar. Será que a gente volta ainda esse ano, cara? Cara, eu tô muito empolgado pra voltar esse ano, muito esperançoso, porque imagine não poder se despedir do Nicão, cara. Cara, a gente teve isso, né, cara? Acho legal a gente falar. A gente não teve a despedida própria pro Lúcio. Teve mais alguém, cara, que saiu, que o pessoal gostava bastante, que também parou de jogar. Saiu do Atlético sem ter uma despedida da torcida aí, cara. Daqui a pouco eu lembro, mas realmente, cara, o que você falou é uma verdade. Ver o Big Nick. Quero ver o Big Nick ainda na Baixada antes de morrer. Então, quero ver mais um joguinho dele. Mas, então, vamos ao tema do programa de hoje, já que a gente fez essa introdução, saudosa introdução. Adé, me conte, qual que é o teu pré-jogo ideal? Qual que é a tua rotina de pré-jogo? Então, cara, sabe que eu tava falando muito com a minha esposa um negócio que é o seguinte, cara. Eu perdi um pouco o encanto depois que eu fui morar muito perto da Baixada. Tem isso. Sabia, cara? Verdade. Antes eu tinha uma rotina muito específica, assim, cara, que eu fazia sempre a mesma coisa. Eu parava o carro sempre no mesmo lugar, eu conversava sempre com o mesmo guardador, ficava antes do jogo sempre no mesmo lugar,
E eu perdi isso, porque agora eu vou a pé pra Baixada, né? Então eu perdi várias coisas que eu fazia igual, assim, sempre no mesmo horário antes de sair de casa e tal. Então eu meio que perdi isso. Eu espero, de alguma maneira, voltar a ter isso. Mas normalmente era só sair do portão e ficar no Camisas ali mesmo. Ficar ali tomando. Exatamente. Inclusive o Rafa, cara, o Rafa era o... Já falei pra ele, você que não assistiu, assista aí a entrevista que eu fiz com ele aqui no canal. Que ele é o demônio do pós-jogo, cara. Sempre que a gente ganhava, ele, vamos ficar aí tomando mais umas. Daí a gente tomava uma, ele, mais uma, só mais uminha. Daí isso, de divórcio vinha. Meia-noite. Exatamente, acabava acontecendo. Então. E ali tem um pré-jogo intenso também, um pós-jogo intenso ali no Camisas. Que esse eu não compactuo muito, porque eu normalmente tenho o costume de ir com meu pai no estádio, né? E daí a gente chega ali sempre também mais ou menos no mesmo lugar, o carro. Às vezes muda, né? Não tem vaga e tudo mais. Mas sempre meio que com o mesmo guardador. Eu e meu pai, a gente mudou algumas vezes de guardadores de carro, mas a gente sempre cria um apreço por essas pessoas, né? Eu só não crio pra um filho da puta lá uma vez que o cara pediu 10ão pra mim. Eu falei 10ão não, né? A hora que eu voltar eu te dou 5ão aí se você estiver aqui ainda. Eu devia ter dado os 10ão, porque ele fez uma assinatura no capô do meu carro lá. Vou te pegar aí, seu filho da puta. A gente nunca teve essa... Não, mas são poucos, são exceções. Eu realmente eu passei por 3 guardadores de carro ali em volta da Baixada. Eu sempre tive boas recordações com eles, mas esse eu cheguei atrasado e fui parar em outro lugar. Sobre guardadores de carro em pré-jogo, essas coisas, tem 2 histórias curiosas. A gente, meu avô, sempre foi eu, meu pai e meu avô, os sócios, né, do Atlético, sempre indo. E o meu avô parou de ir. Em determinado momento a gente sempre tinha um ingresso sobrando. Na época que nem tinha Smart. Na época que era ingressinho mesmo, muito antigo, que tinha que retirar lá o ingresso. Depois acabou tendo aquele Smartzinho. O meu era preto, mas normalmente era vermelho da galera, né? Uhum. E daí a gente sempre chegava lá, meio que 1 hora antes do jogo e tudo mais. E daí o guardador de carro sempre vinha. E aí, vai ter aquele ingresso sobrando. Mas se eu te der, quem que vai cuidar do meu carro? A gente levava o cara, velho. A gente levava o guardador de carro pro jogo, velho. Acontecia isso. Porque eu fiz uma vez que não tem nada a ver com a coisa. Na época dos Smart também, eu e a Thaís, a gente tava com o Smart sobrando e a gente sempre tinha a piazada lá em volta, lá, pedindo pra entrar, né? Quando tinha essa possibilidade. E um dia a gente passou o piá com o Smart lá, levou ele num lugar lá. O ídolo dele era o Natanael, cara. Era quem ele queria ver. Massa. Daí colocamos o piá num lugar que a gente achou que o Natanael ia jogar sempre, jogar mais, assim, na lateralzinha ali. E o piá ficou felizaço. É legal essas coisas, hoje em dia não dá mais. Não dá mais pra fazer isso. Infelizmente, a biometria é boa por um lado, mas é ruim por esse aspecto também. Teve uma outra vez que meu pai, 4 jogos seguidos, ele parou o carro e na rua onde parava lá era faixa amarela. Mas, dia de jogo, vocês sabem como é que é, né? E daí 4 semanas seguidas e 4 multas seguidas. Quando chegou uma de cada vez, né? Pau. Isso foi uma história também um pouco curiosa. O Cetran fazendo o seu papel. E daí depois, na Arena Nova, a gente passou a parar o carro ali mais perto do Camisas. E estamos até hoje ali meio que com o mesmo guardador, na mesma vaga. A gente chega, fica ali no Camisas. Sempre tem outros amigos que acabam colando ali. A gente prefere o Camisas porque é logo na entrada ali dos jogadores, aquele lugar ali, o pessoal, principalmente em jogo muito importante, como é a entrada do ônibus fogo, ali, né? Então o pessoal, mesmo que não vá de fato no Camisas, o pessoal fica em volta ali. Apesar na final da Sula fez aquela piscina de cerveja, daí eles fizeram também na final da Copa do Brasil também, apesar de eu tava lá. Então aquele espaço ali é muito propício pra isso, mas eu vou te falar que eu sinto falta da Getúlio, cara. Eu acho que na volta pros jogos aí eu vou voltar a ficar lá na Getúlio. Lá o pré-jogo na Getúlio é tranquilinho ali também de ficar. Quando tinha o antigo estádio, eu acabava não fazendo pré-jogo de cana, né? De cerveja. Porque eu tinha 12 anos. Porque eu era novo. Enfim, mas eu acabei não aproveitando tanto isso. Nessa época, meu pai não fazia tanto, que eu era pequeno e tudo, ele acabava querendo entrar só direto. Depois, quando eu comecei a entortar um pouquinho, ele começou a gostar dessa ideia. Uhum. E daí a gente instituiu o Camisas, mas o Camisas também tem uma coisa,
dono do camisa, se você estiver escutando. Abaixa o preço da cerveja, cara. E compra mais litrão. É a mais cara dos arredores da Baixada. E compra mais litrão, porque o litrão acaba com meia hora de pré-jogo ali, já acabou o litrão, daí a gente tem que ficar comprando de 600, daí que se torna caro. Exato. Esse que é o problema. Tinha uma outra coisa na Baixada Vermelha, que é o saudoso Prajá, né, que muita gente fala até hoje, porque o Prajá ele ficava praticamente dentro da Baixada, que tinha o lado bom, que realmente o Prajá, como um estabelecimento, era muito bom, a comida era boa, a cerveja era barata e tal, só que em certo momento virou lei que eles tinham que parar de vender cerveja 1 hora antes do jogo, então meio que dispersava ali, não sei se não foi sempre que teve essa lei, mas no finalzinho ele começou a dispersar um pouco, mas o pessoal ficava muito saudoso, porque era praticamente dentro da Baixada, a cerveja era muito barata, então a gente eu ainda pessoalmente tenho essa esperança com relação ao Boulevard ali, né? A gente teve a abertura do Na Brasa ali, que é um bar que serve comida e tal, tem chopp de torre, tem umas coisas que já é no Boulevard ali, esquina com a Brasília Tiberê, esquina com a Buenos Aires. Não cheguei a ir lá ainda, mas já é uma opção de bar de fato dentro da Baixada, que daí já tem um apelo com o clube. Eu acho que esses lugares aí que estão abrindo na Baixada precisam realmente dar força do torcedor do Atlético, porque é o que faz o cara abrir um negócio dentro de um estádio, praticamente, né? Então, você ter só infelizmente no pré-jogo eu não vou comprar um colchão. Eu sinto muito pro cara que abriu a loja de colchão lá, mas tudo bem, pode ser que outro dia eu vá lá. E tem a história do tal do bar da Bud lá, que faz 3 anos que estão falando que vai ter um bar que vai atender tanto, ele vai funcionar de um jeito tanto pra fora quanto pra dentro da Baixada. Esse bar, pra quem já prestou atenção, quando você entra ali na esplanada, a entrada A, ela se chama Sports Bar, porque quando construíram a Baixada, fizeram toda uma estrutura para ter um bar ali dentro. Era para ser o do Madeiro, mas ele achou que ia morrer só 7 mil pessoas, morreu 500, ele deprimiu e decidiu que não ia abrir mais o bar na Baixada, mas tá para sair esse bar ainda, que é mais uma opção aí. Mas o atleticano eu acho que não pode reclamar, porque realmente temos boas opções ali em volta. E se você não gosta de bar e não quer gastar com bar, tem os malucos lá do freezer da 3x10, logo na frente da arena, que também é uma excelente opção, volta e meia. Eu lembro que na final da Copa do Brasil, eu acabei optando pelo um pré-jogo lá. Sim, Cheguei mais cedo. Tem a simpática, né, Luan? Tem a simpática lá que o último sorriso que ela deu foi em 92, eu acho. Foda. A simpática. Mas a simpática fica ali na Engenheiro Rebouças, esquina com a rua da Fanáticos ali. Ela é uma moça que não ri. Mas tem espetinho de gato também, que você vai comendo você tem até o último pedaço pra descobrir qual animal que você tá comendo, né? Porque não fica muito claro. Eu comi num dos últimos jogos, cara. Eu tava andando por ali, não sei, eu fui dar uma banda ali pela frente ali, porque essa é uma coisa também que eu acho que tirou um pouco a minha experiência, cara. Eu espero que eu esteja me dando a entender, assim, porque o que acontece? Como eu tô reclamando uma coisa muito idiota. Como eu moro muito perto da Baixada, eu só saio do portão, eu tô no bar. Então pra eu entrar, a entrada é ali já. Então eu ando 15 metros pra entrar na Baixada. E eu não vejo mais a galera, a multidão, espetinho de gato e todos aqueles varal de camisa falsificada. Então isso pra mim me trazia muito essa lembrança, assim, dos tempos do Pinheirão, que eu pisava na lama do Pinheirão lá. Mas eu fui dar uma volta lá, cara, e tava um cheiro muito gostoso aquele espetinho, cara. Eu falei, não interessa o gosto, eu vou comprar. O gosto não era tão apetitoso assim. Cara, mas recomendo pela experiência. Mas esses espetinhos ali mais próximos da Fanática, eles são um pouco dispersos, né? Tem ali perto da galera da 3 cerveja por 10, tem tipo uma feirinha que tem dia de jogo. E os caras fazem conglomerado de pastelzinho. Exato. Os caras fazem pastel, cachorro quente, tem até pão com pernil, caldo de cana. Porra. É tipo uma feirinha. Ali na Getúlio? Não, é na Buenos Aires mesmo, na frente do estádio. Ah, onde tem aquele tablado ali que tava tendo a parada das bandas ali. E na frente daquilo, né? Tem vários ali.
nos últimos jogos que a gente tava indo, eu e meu pai, a gente tava preferindo colar lá justamente por causa do preço. A 3x10 era muito boa, e a gente sempre acaba chegando com fome e acabava comendo ali, porque comer na arena, vocês sabem o que a gente tá falando, né? Até é bom, mas né, enfim. Não é, cara. Pô, é que, eu não sei, às vezes eu fico pensando, cara, será que a gente é muito saudoso? Porque a gente comeu muitas coisas boas na Baixada. Mas como não ser saudoso da antiga Baixada? Então, será que o cara que nunca comeu as coisas boas que tinham, será que ele ainda acha tão ruim? Ou será que a gente que fica comparando, entendeu? Vou perguntar aí, Enzo, manda uma mensagem pra gente aí, você que só comeu Copacol e Ruffles na Baixada, e manda pra tua opinião pra gente. Eu lembro na Baixada Antiga, eu comia sempre, pelo menos, ou uma pizza ou um pão com bife. Isso já não existe mais, porque a pizza na Baixada era uma pizza gigante e era por um preço bem acessível. Tinha um pão com bolinho maravilhoso também na Buenos Aires. Tinha de tudo, tinha até esfirra. Sim. Só um parênteses aqui, cara, que a Vila Capanema tem a coxinha mais gostosa que eu já comi na minha vida, cara. A Vila Capanema tem lanches melhores que a Arena, na minha opinião. Isso, com certeza. O Couto também. Mas me conte, Adé. Agora a gente falou da nossa saudade, que eu acho que isso que pega mais, né, cara? Essa parte do saudosismo. Mas me fale, você tem alguma superstição? Cara, sabe que eu fico pensando, cara, eu faço essa pergunta, né? Eu tenho um quadrozinho aí no nosso canal que, inclusive, você já participou. Eu sempre faço isso tanto pro torcedor adversário quanto pro torcedor atleticano. E eu não consigo lembrar, assim, cara. Eu acho que eu já tentei ter algumas, mas é meio forçadinho, assim, sabe? Eu vou tentar fazer essa camiseta aqui se é de jogo. Vou tentar fazer tal coisa. Mas nunca deu certo e eu meio que larguei. E eu já percebi que tem uma coisa que não é de fato uma superstição, mas é uma mania, uma coisa que eu fazia muito e parei de fazer, que é sempre ficar de pé quando o Atlético tá entrando em campo. Mas eu acho que é muito mais por um respeito ao time, assim, tá ligado? E daí eu parei, esqueci. Não fiz mais. Eu tenho alguma coisa ou outra de não superstição, assim, a ponto de, não, tem que fazer, entrar com o pé direito todo jogo, fazer 3 Pai Nosso, rezar 3 Pai Nosso. Entrar sempre pelo mesmo lugar. Isso eu não tenho tanto. Mas pra mim uma coisa que pega bastante, aliás, uma vez eu até contei naquele vídeo, se você quiser ver a história completa, mas só resumindo, eu tinha um boné da sorte. E daí infelizmente o boné, como eu ia em todos os jogos, né, uma hora o boné da sorte ia falhar. Como se fora uma flor. Durou até o fim, até perder, exato, porque, né, enfim. E nunca mais usei o boné da sorte, foi uma coisa por pouco tempo. Descobri que superstições, elas não são imunes à derrota. A superstição dura até você perder e criar outra superstição. E se você vai muito no estádio, não tenha muita superstição, porque vai perder uma hora ou outra. Mas se você não vai tanto... E também, cara, quando você cria uma superstição, você acaba trazendo pra você uma responsabilidade que não é tua. Exato. Não é culpa tua o Atlético perder, é porque o Carlos Eduardo ele tá tendo algum problema com a bola, entendeu? Então é difícil trazer isso, e eu nunca tive muito isso assim. Eu sempre conto essa história que tem um amigo meu, Milton, cara, que é um cara muito supersticioso. E ele viveu muito em estádios na época que o Atlético não ganhava do Coxa de jeito nenhum. Que é aquela época de 2008 até 2013, 14 que a gente começou a ganhar do Coxa. E ele começou a ir muito em estádio e decidiu que uma roupa dele lá era a roupa dele do Atletiba. E ele continuou aí com essa roupa do Atletiba. Só que o Coxa ganhou tanto do Atlético, cara, que chegou em um momento que a cueca dele não tinha elástico mais, ele tinha que amarrar a cueca dele no corpo dele. Mas daí acho que já dá pra parar, né? Já dá pra parar de usar. O Coxa não vai... Ninguém vai reclamar se ele parar de usar. Exagerou. Mas essas coisas tem. Meu pai, volta e meia, tem lá uma meia que ele sempre vai, uma cueca. Mas o meu pai, ele tem superstições sazonais. Naquele campeonato específico. Cara, isso daí já acho que é legal. Isso aí dá certo. Você não fica preso o resto da vida, né? E, pô, na Sul-Americana, eu não foi bem uma superstição, mas ali depois do jogo do Bahia, eu comecei, porque o jogo do Bahia foi tenso, a gente se classificou nos pênaltis e quase se fudemos. E eu comecei a ter a superstição da camisa ganhadeira, e deu certo. Inclusive a camisa ganhadeira, uma camisa que eu agarrei de Adailton, quando ele arremessou. Essa última aí. Exato.
a arquibancada. Se você quer saber um pouco mais dessa história, veja o programa passado. E, enfim, peguei a camisa do Adamito e nessa, na Sul-Americana, acabou sendo a ganhadeira. Mas foi a única também que eu usei como camisa ganhadeira de jogo, assim, que eu realmente botei uma mística minha. Mas tem muita gente que tem isso. Que, Sim, sim. Jogo importante, jogo difícil, eu vou com aquela camisa. E depois até essa minha camisa do Adailton, era uma camisa, uma Black Edition, acho que de 2009, 2008. Não me lembro que ano que ele jogou no Atlético. É aquela que tem o escrito embaixo do coisa? É 2011. Embaixo e umas listras. É 2011 essa camisa. E olha que ano lindo, né, pra ter uma camisa. Mas enfim, ganhamos e tudo, botei o petzinho nela. E depois, o primeiro jogo que eu fui, na volta, perdemos. O jogo, obviamente, era nem me lembro pra quem que era, mas perdemos, era só uma camisa daquele campeonato. Então, também tem essas superstições. Você tem? Você tem uma camiseta que você... Não, cara, não tenho. Não tenho e graças a Deus que eu não tenho, porque eu engordei e provavelmente eu não ia caber mais na camiseta que eu tinha decidido que era a minha. Só, você pega uma cerveja lá pra mim, quer uma cerveja também? Ah, pode ser. Pega 2 cervejinhas. Não tenho, cara. Não tenho, mas espero não ter. A não ser que seja por um campeonato. Mas eu gostei dessa ideia. Vou tentar fazer isso. Essa semana, cara, eu lancei um vídeo já fazendo uma propaganda do canal. Lancei um vídeo sobre a questão do LGBT e tal. Que o Atlético, inclusive, um parênteses. Deixa eu pegar a cerveja aqui. Valeu, vamos abrir ao mesmo tempo. 1, 2, 3 e já. Fechou. O Atlético foi um dos 2 clubes da Série A que não se posicionou. Mais uma vez, né? Mais uma vez, só o Atlético e o Ceará. É um grande parênteses. Isso foi um colchetes dentro do parênteses. E eu lancei esse vídeo. E nesse vídeo eu pedi pra galera contar também se eles tinham alguma superstição. O Luan Negrello comentou aqui, ó. Sobre o tema do podcast, eu tenho uma camisa e uma cueca que só são usadas em jogos de extrema importância. Inclusive tem uma história peculiar. Ano retrasado, na final da Copa do Brasil, eu não achava a bendita cueca. Fiquei transtornado de preocupação por isso. Chegando na Baixada, comentei isso com meu pai e, inacreditavelmente, ele estava usando o amuleto. Deu no que deu, afinal você já sabe. Os caras... Primeiro, vamos separar as gavetas em casa ainda, mas pelo menos alguém tava usando a cueca, né? Pelo menos alguém tava usando a cueca. A culpa não... Como é que é o nome do amigo? O Luan. O Luan, a culpa não foi sua, então, parabéns. Exatamente. A culpa seria tua, mas o teu pai resolveu o teu problema. Teu pai salvou tua pele nesse E, aspecto. pessoal, não vamos fazer cueca de amuleto aí, galera. Vocês precisam trocar cuecas de tempos em tempos, tá? Cueca de amuleto tem a questão da higiene também, né? Exatamente. Se bem que ele era só em jogos de extrema importância, então não era todo o jogo do Atlético. Tipo, ele não gastava contra o Ceará na 13ª rodada. Era só mata-mata. Exatamente. Fantástico. Então, obrigado, Luan. Você que quer participar, e a gente sempre comenta nos vídeos do canal qual é o tema da próxima semana. Então, por favor, participem com a gente. Mas então, cara, não tenho e pretendo não ter, a não ser que eu decida assim, esse campeonato eu quero muito que o Atlético ganhe, então vou usar só essa camiseta, porque eu gostei dessa ideia do teu pai aí. Cara. Então, superstições sazonais é a melhor coisa que você pode fazer, porque, principalmente se você vai em bastante jogo, se você vê bastante, vai em bastante jogos, porque, cara, se você vai muito, é a lógica, né, que a superstição vai acabar falhando uma hora ou outra, né, então se você, uma superstição pra Copa do Brasil, na Copa do Brasil você usa essa camiseta. Se perder, você nunca mais usa aquela camiseta em jogo de Copa do Brasil, é simples. E daí você vai construindo as suas superstições conforme você vai... O time vai ganhando, o time vai perdendo, você vai tirando as camisetas. Tem uma parada que eu faço, Marcão, que eu não consigo ver pênalti do Atlético, cara. Mas daí isso é um problema mental e psicológico. Fecha o olho, vira de costas. Eu vazo por exemplo, no pênalti do Barreira, já tava lá dentro dos corredores da Baixada lá. Eu não consigo ver pênalti, cara. Mas o pênalti do Barreira também... Eu não consigo, cara. Qualquer pênalti que tenha contra o Atlético, ou se é disputa de pênalti do que o Atlético tá participando, eu não consigo ver, cara. Eu fico muito nervoso e eu tenho a impressão que eu vou morrer, cara. Verdade, eu falo, cara, é hoje que eu passo dessa pra uma melhor. Eu já sou o cara mais pessimista do mundo nessas situações. Toda vez que o Atlético vai bater pênalti, eu tenho certeza que a gente vai perder.
certeza. Eu já vou derrotado. Daí depois, se ganhar, você fica feliz, muito né? Mas é que esse é o mindset. É por isso que eu falo assim, porque se perder, perdeu. Já sabia. Exato. Mas se ganhar, ganhou. E, pô, nos últimos tempos o Atlético perdeu pouquíssimo nos pênaltis. Eu não me lembro a última vez que o Atlético foi derrotado, eliminado em pênalti. Eu acho que foi contra o Grêmio, né, na Copa do Brasil, aquele pênalti do Everton lá, que ele chutou o chão. Faz muito tempo, né? Faz tempo, foi 2016. Ou... 16, foi 2016, assim. Então, eu, assim, de pênalti especificamente, é um negócio que deixa a gente nervoso, né, de maneira geral. Mas eu acabo tendo esse mindset. Eu sempre acho que o Atlético vai perder. Eu sempre acho que o próximo batedor vai fazer alguma coisa esquisita, assim, tipo, chutar na trave, chutar por cima, recuar pro goleiro. A minha esposa deve odiar assistir pênalti na TV comigo, que todo canhoto eu falo, vai errar. Canhoto não pode bater pênalti, canhoto, cara. É complicado. Não pode. Devia ter uma lei no futebol que fala, canhoto, não bata porque você vai errar, e eu tenho certeza absoluta. O Rafa tem uma superstição que ele contou pra mim lá no vídeo, que em pênaltis, por exemplo, se ele tá ajoelhado no primeiro pênalti e o cara faz, ele tem que ficar ajoelhado até o final. Todos os outros pênaltis. Não pode ser a zica, não né? Não pode ser a culpa dele, né? Exato. É isso que eu falo, que você traz uma culpa pra você. Porque, cara, sério, se você tem uma superstição, você vai entender o que eu tô falando. Se você tá fazendo a superstição e dá errado, você nunca vai se perdoar. Você vai achar que a culpa é tua. Porque você falou, por que eu não fiz assim? Eu deixei de fazer alguma coisa. Então você leva uma responsabilidade pra você, né? E que no fim das contas a culpa foi do Carlos Eduardo, a culpa foi do Renato Kaiser, não foi tua, né? Mas acontece. Eu tenho um outro problema, Marcão, que é fazer promessa e não cumprir. Cara, desculpe, cara, mas às vezes sobe na minha cabeça. Quando a gente ia jogar, antes do primeiro jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, eu falei pra Thaís, se a gente for campeão dessa porra, eu não tomo cerveja até o final do ano. Mas, cara, era tipo oitavas de final, a gente ia pegar o Flamengo. Eu falei, cara, a gente não vai passar pelo Flamengo. Se caso a gente passe pelo Flamengo, a gente vai perder a próxima. A gente sempre vai perder a próxima na Copa do Brasil. E a gente foi campeão, cara. O que eu fiz? O Lua tá aqui, não me deixa mentir. No primeiro jogo, depois disso, falei, não vou beber cerveja, vou atrás. Fui lá tem um bar também que eu acho que fechou, cara, eu não tenho certeza. Ali na Brasília e Tiberê, antes de chegar no Camisas, tem 2 bares, um de cada lado da rua. Do lado esquerdo, achei, cara, os caras estavam vendendo, como é que chama? Gin and Tonic. R$18, velho, um copo da parada. Eu falei, velho. Daí beleza, eu tomei a gin tônica. Tomei, falei, show. Galera vinha pra mim no camisa, o que você tá fazendo? Eu falei, promessa, né? Promessa. Deixa que o pai tá sinistro. Eu gastei R$18 um copo da parada, dá pra comprar 2 litros de cerveja, cara. Daí comendo. Daí beleza, daí fiquei lá, no pré-jogo. Espera, vou tomar cerveja. Falei, não vou, velho, não vou. Entrei. Tomei cerveja na entrada já dentro da Baixada. Daí, cara, no primeiro barzinho eu olhei, não, a menina me chamou pelo nome ali, daí, cara, foi o tempo que durou a minha... A do Coquinho, mas a do Coquinho eu prometi que eu vou fazer. Em 2016, eu prometi que se o Atlético fosse campeão paranaense, o Coquinho era Foi em 2016, cara? Não sei que ano que foi que o Coquinho era 2018, que o Coquinho era o capitão do time. Eu falei que ia fazer a tatuagem do Coquinho, porém, eu não vou no tatuador marcar o horário, pagar, pra fazer um Coquinho só. E eu prometi que a próxima vez que eu for fazer a tatuagem, eu vou colocar o Coquinho junto da minha próxima tatuagem. Então essa, na teoria, eu não deixei de mas cumprir. eu tô devendo uma tatuagem também. Eu tinha uma promessa, mas isso eu fazia essa promessa desde sempre. Que quando o Atlético ganhasse um título importante de novo, e daí eu definia bem títulos importantes. Tá. Era Libertadores, ali. Copa do Brasil, Brasileiro, e daí a Sul-Americana tinha um debate acerca dela, né? Daí ganhou a Sul-Americana, meus amigos vieram me cobrar. Falei, cara, não, a promessa é que eu ia fazer uma tatuagem do Atlético e tudo. E beleza, ganhou a Sul-Americana. Teve todo o debate e daí no ano seguinte ganhou a Copa do Brasil. E até hoje eu não fiz, tá ligado? E não fui nem atrás pra fazer. Mas você prometeu o quê? Vai ser tatuado? Não. Prometi fazer uma tatuagem em homenagem ao Atlético. Eu tenho algumas ideias, mas até agora eu não fiz nada. Então pode ser que se o Atlético não ganhar nada nos próximos anos, a culpa seja minha. Então já tá até registrado Petralha aqui. Escrito seus pulhas em cima. Fazer uma cara Cara, será que ninguém vai tatuar o Petralha um dia? Eu acho que tá demorando já pra alguém fazer o homem, né? Imagina fechar a panturrilha com o homem.
fumando um charuto. Um charutão, assim. Tomando um uísque na outra mão. Tipo, seu pentelho de merda embaixo. Tipo, poderoso chefão, isso, assim, o negócio. Segurando um gato, com um gato no colo. Faça essa tatuagem e venha participar aqui com a gente. As pessoas não fizeram tatuagem do Petralha ainda porque ele odeia a torcida. Exatamente. Que provavelmente ele vai olhar e vai falar: que merda, seu pentelho, que você tá fazendo. Então, provavelmente fez isso? Ele não gosta muito, mas daqui uns anos aí, né? Sem querer zicar um homem, né? O homem tá com. Daqui 30 anos, quando ele tiver morrido, já com certeza muita gente vai fazer a tatuagem. Marcão, tem um parceiro meu, cara, que é o Guilherme Voidella. Quero mandar um abraço pra ele, que inclusive é um cara que participava do pré-jogo com a gente aqui. Ele e o Teixeira lá. Era a nossa galerinha, né, Luan? Eu, o Luan, o Rafa, o Teixeira e o Voidella. E o Voidella tem ajudado a gente com os áudios aqui de participação. Semana passada ele mandou o dele e mandou um de um brother. Nessa semana ele mandou o de 2 brothers. Ficou de mandar o dele e não mandou. Eu acho que ele esqueceu ou ficou ocupado. Mas vamos ouvir aí o que os amigos do Voidella mandaram. E o último áudio do programa lá que mandou, ele não mandou o nome do amigo. É o Henrique Ruppel. Então um abraço pro Henrique, que participou do último aí, do penúltimo, né? E vai participar desse também. A gente ficou devendo o nome dele aí, que ele não tinha mandado. Deixa eu ver, o áudio dele é o de... Quantos segundos? Mas ele tem a mesma minutagem. 55. Você perguntou sobre o pré-jogo. O pré-jogo, durante 5 anos, eu realizava no Camisas. E aí, devido às amizades do meu primo e do Paulo, a gente pegou mudou para o Rabo de Peixe, contra a minha vontade. Mas daí ficamos lá no Rabo de Peixe, os títulos começaram a aparecer. E desde então a gente ia lá. Jogo de final, a gente alugava um barril de chopp, pedia uma pizza pelo iFood, pelo Uber Eats, pelo que fosse. Mas isso na rua? Sempre bem regado a cerveja e vodka, gin, Campari nos coolers. Era um bom... O cara viu o jogo, será? Uma boa tradição. Esse é um grande problema, viu, Marcos? Eu dei umas passadas de ponto aí, cara, em alguns momentos, né, Lu? Cara, qual que foi da piscina de cerveja? Foi da final da Sula, cara. Eu também tava... O bom é que o jogo durou 3 horas e deu tempo de eu ficar são também. Mas a gente começou a beber, era... Não, mas no 2 horas da você tarde. tava sóbrio, né? Quem que não ficou sóbrio nesse... Deu 2 horas da tarde, eu tava bebendo lá na frente. Mas sobre esse negócio de encher a cara muito... Eu tive uma experiência na vida que eu me emocionei. Daí, tipo, jogar com o Boca Juniors, eu falei, meu Deus. Cara, nesse aí, inclusive, tem vídeos meus aí na internet. Então, mas não foi nem no primeiro jogo. No primeiro jogo eu tava meio pá ainda. Tava... como é que a gente vai encher mais contra o Boca e não vai contra o River? O River era mais... Porque o River valia título, né? Sim. E daí eu não bebi tanto, bebi um pouco, mas não tanto. Mas no segundo jogo contra o Boca, que foi mata-mata, os caras apareceram com corote e vodka e coisa arada. E eu comecei a misturar. E eu cheguei 4 horas da tarde lá, o jogo era às 10 da noite. Cara, eu não lembro do jogo, não lembro de nada do jogo. Eu só lembro de no final o Marco Ruben perder um pênalti e eu saí chutando tudo da Baixada. Eu tava muito bravo. E não lembro, assim, se você me perguntar, quanto que foi o jogo? Eu sei que foi 1-0 pro Boca porque eu vi depois. Porque eu não lembro do gol do cara, eu não lembro como que foi, eu não lembro de nada do jogo. Então isso também é um problema. Esses amigos devem ter várias histórias assim, inclusive. Eu, o primeiro jogo contra o Boca, não lembro, daí eu falei, não vou beber tanto. Daí o segundo eu não lembro também, porque eu bebi a mesma coisa que eu tinha bebido no primeiro. Vamos lá, tem mais um áudio desse, é do João Pedro Bastian. Fala, Pia, de boa? Mano, pré-jogo do CAP na arena pra mim é o seguinte, domingueira, 4 da tarde o jogo, meio-dia nós estamos no Porteio já, tomando aquele gelo, churrasco, dá umas 2h30, partiu a arena. Chegamos lá na frente, tomamos mais os 2 gelos de cambista mesmo, resenha com os brother. Lá por 3h30, faltando ali uns 30 minutos pro jogo, entra pela Getúlio, 107, já passa, pega um gelo ali na Tissot e, meu nego, pá,
ver furacão, né, cara? Passa os últimos 30 minutos vendo aquecimento, sentado no celular, ouvindo aquele sonzeiro da arena. Puta que pariu, que saudade da arena. Vai tomar no cu da pandemia. Cara, isso aí. Cara, demais, eu tenho uma parada que o Rafa, eu já falei, né? Ele me traz pro lado negro da força. E eu sempre assim, tem com ele, a gente entra, né? O Lua também. A gente entra assim, a gente tá bebendo lá fora. Daí a gente entra, a primeira coisa que a gente faz é parar no primeiro caixa e comprar as fichas das beras que a gente vai comprar. Daí é sempre assim, quantos? Daí um fala 2, daí outro fala 3, daí chega na hora e fala 4, né? 4. Sim, ó. Daí, no fim a gente sempre toma 4. O Lua tava me lembrando aqui, cara, que no jogo do Boca lá, nós entortemos também, cara, a gente só que durou. Cara, a gente bebia, cara, daí chegou, lembra que você foi, né? No jogo contra o Boca lá? Não, acabei não. Você foi pra... Eu fui pra Colômbia. Pra Colômbia. Nesse, cara, o que aconteceu? A torcida do Atlético, ela juntou numa praça. Eu acho que é meio que padrão, assim, em jogos lá na Argentina, né? Porque daí o Atlético jogou de novo contra o Boca e daí jogou contra o River também. Então eu acho que é uma praça específica lá que todo mundo coisa. Daí, cara, esse como era o primeiro, eu chuto que foi o maior público do Atlético em jogos na Argentina, assim, o primeiro jogo contra o Boca lá. Daí juntou lá, cara, e puta, muito legal, cara. Foi um dos pré-jogos mais legais, assim. E os caras do Fanático jogando bola com os moleques lá da praça, lógico que deu briga, né? Os caras brigaram, acabou o jogo. Isso. Era 11 horas da manhã, o jogo era às 10 da noite, a gente chegou 11 horas da manhã porque tinha os horários lá, só que teve um problema. A gente chegou lá, bebeu um monte lá na praça, ficou bebendo, comprou coisa e tal, só que teve um problema, cara, que começou a chover pra caralho, assim, mas tipo, cara, torrencialmente, assim, tipo, não dava pra ficar onde a gente tava, daí a gente teve que, todo mundo entrou pro ônibus e falou, então vamos já pra Bomboneira, né? Cara, a gente ficou 3 horas dentro daquele ônibus, cara, e fiquei são, e fiquei bêbado, e fiquei são, e daí um cara falou assim, vou comprar cerveja ali fora, tava tudo parado, daí todo mundo juntou a beira, dinheiro pro cara, vou comprar cerveja. Até hoje, cara, esse piá tá com meu dinheiro. Ou ele tomou minha cerveja, ou ele tá com meu dinheiro, cara. Porque ele pegou dinheiro de todo mundo do ônibus, cara, saiu do ônibus e não retornou. Infelizmente ele acabou não retornando. Eu não sei como é que ele voltou. Mas depois os piá encontraram ele lá, disse que ele comprou a cerveja, deixou com não sei quem lá, né? Motorista, Isso, daí ele pegou lá e deixou com o motorista lá e no fim a Bera deu um perdido lá, mas te perdoo, porque pelo menos o piá foi proativo ali. Mas é um pré-jogo bom que dá uma saudade também. Mas o João falou ali, cara, que realmente, cara, puta, aquela entrada antes, quando o time entra pra aquecer, você tá tomando aquela cerveja antes, principalmente nos jogos de domingo de tarde, né, cara? Porque você já vem do almoço com a família, já vai pra Baixada no Grau, já... Puta, cara, dá uma saudade do caralho mesmo. É uma das coisas, acho que isso é a coisa que eu mais tenho saudades da vida normal e no cinema. Mas acho que isso muito acima de ir no cinema, obviamente. Mas sobre histórias de bebedeira em jogos fora de casa, a gente foi lá na Colômbia e tudo mais. E, cara, lá fazia 35 graus, muito calor, muito calor. E lá eu tive uma experiência curiosa porque eu bebi o tempo inteiro desde que eu pisei em solo colombiano até o momento que eu fui embora do solo colombiano. Eu tava tomando cerveja e eu não consegui ficar bêbado de tanto que eu suava. Cara, 35 graus, um calor absurdo de noite, um ventinho, mas não ajudava tanto. Tem umas fotos minhas completamente suado. E, cara, uma atrás da outra. Que cerveja que você bebeu lá? Ah, não faço ideia. Não faço ideia do nome da cerveja. Bebeu Quilmes lá, né? Não, mas na Argentina saudade. É mais fácil. Essa aqui, inclusive, que a gente tá tomando é da Argentina. Antes. Muito boa. Sim. Inclusive, essa daqui, quando eu fui pra Argentina, eu acabei tomando. Mas lá era uma outra. Eu não me lembro o nome da cerveja. Não vou lembrar. Não vou nem chutar pra não passar vergonha. Cerveja colombiana, acho que eu nunca tomei. Tá aí uma coisa pra arriscar na vida. Era bem parecida com a Brahma. Ah, mas só pra guardar a latinha. É óbvio. Guardamos a latinha. Trouxemos na bagagem as latinhas, eu e meu pai, mas foi um dia que eu bebi tanto quanto esses que você fica realmente embriagado, mas acabei não ficando bêbado pelo calor
E eu acho que em jogos muito tensos eu não consigo ficar vendo. É adrenalina, né? Eu, Adrenalina, ele te deixa mais são. Na final da Sula, eu tive uma experiência parecida com a do Luan. Eu bebi muito, só que eu não cheguei a ficar bêbado, porque eu tava muito nervoso. Porque eu só pensava em uma coisa. E também tava um calor do inferno em Curitiba. Além do calor do inferno que tava aquele dia, e eu cheguei muito cedo na Baixada, eu fiquei lá pra ver o time chegar e tudo, e tava aglomerado. Sardinhas enlatadas ali, todo mundo esperando o ônibus passar. E daí nisso, pô, você tá bebendo, mas você tá ali também, calor, suando e pensando que vai perder. Depois de um ano e meio usando máscara e não vendo ninguém, você até lembra e fala, caralho, a gente fazia isso mesmo, né? O cara lambendo minha nuca aqui e eu nem aí, né? Não, e tava lá feliz da vida, berrando. Exatamente. E essas experiências são muito boas. Inclusive, se o seu atleticano nunca foi um jogo fora de casa, vá, cara. É uma das melhores experiências que tem viajar pra ver. E principalmente, lógico que eu não quero, assim, mas esses jogos mais específicos, assim, não pegue um jogo contra o, sei lá, cara, do Vasco pra ir, não. Pegue um jogo que você sabe que vai bastante atleticano, ou pelo outro time ser muito legal, né, por exemplo, tipo Boca, ou pelo jogo ser importante, mas realmente é uma experiência completamente diferente de estádio, cara. Todas as coisas que você sente na Baixada são diferentes quando você vai fora, porque o cara que já vai fora é porque ele já é muito torcedor, então não tem aquele cara que, mais ou menos, e normalmente quem vai viaja quer que a viagem vale a pena, então é todo mundo 100% da loucura e é muito, muito, muito legal mesmo. Acho que uma das coisas mais legais que eu já vivi na minha vida foi comemorar um gol do Atlético num estádio lotado, sendo você a adversária. Que você tá pulando, festejando, você olha pro resto do estádio e tá todo mundo parado, olhando assim. Então é uma sensação muito boa. Quando você leva o gol também é meio osso, né? Porque, nossa, imagina a gente que levou 2 na Bomboneira. Parecia que os caras tinham me colocado dentro de uma Tupperware e estavam chacoalhando. Foi tenso. Mas na hora do gol do Atlético foi legal. Inclusive, vamos fazer um programa sobre viagens, né, cara? Eu acho que tem muita gente que viaja pra caralho com o Atlético, que tem bastante história. Se você tem alguma história de viagem, mande pra gente também. Ai, que saudade, Marcão. Que saudade. Vamos deixar a mente tranquila, então. O Athletic Coach dessa semana é o I Am Sassin. Esse é o usuário dele. E eu queria fazer o parênteses que todo comentário dele está escrito em Caps Lock. Isso é importante também. I Am Sassin diz o seguinte: pelo amor de Deus, vão treinar a finalização. Não acerta um cara se não for de cabeça. Chances perdidas. E porra, olha essas falhas ridículas que tomam esses gols. Pelo amor de Deus, acabaram com a nossa noite, seus comédia. Aí, tranquilo. Cara, esse comentário foi pós-jogo do Chapecoense, que a gente levou imaginei. No último lance do jogo, a gente levou um gol do Giovani, me fugiu o nome do cara. Cara, mas o I Am Sassin, muito... primeiro, muito bem colocado, porque ele berrou o comentário inteiro, né? O Adé leu com calma, mas ele tava gritando. E eu gostei da indignação dele, né? Porque realmente foram falhas ridículas. Eu concordo com ele. Não consigo nem discordar dessa vez. E também no momento em que ele podia colocar um palavrão muito forte pra terminar, ele mandou comédia também. Ele deu uma segurada aqui. Seus comédia, ele deu Isso, ele podia fazer seus pau no cu, filho da puta. Eu achei que ia ser acabaram com a nossa noite e seus merda. Eu achei que ia ser. Mas ele mandou comédia, eu acho que tá bem... Acabaram com... Inclusive esse post aí de 2-2 Atlético Chapecoense tá muito bom com relação o pessoal falando que o Santos é frangueiro. Nossa. Que o Santos tem que sair do Atlético. Essa coisa gostosinha de você, quando você tá calmo, você dá uma lida aí pra você levantar e dar uma cabeçada na parede do seu quarto. O tempo é o senhor da razão. The time is the lord of the reason. Vamos pro próximo. 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 Vamos pro próximo.
Marcão, saudades. Logo estaremos juntos, se Deus quiser, lá na Baixada, porque ninguém mais aguenta, cara. Eu não aguento mais reclamar que eu não aguento mais. Eu também. Eu tô um pouco nisso. Acho que, sei lá, a coisa que eu mais gostava de fazer era ir no estádio, tomar cerveja, fazer resenha com os amigos. Eu tô com tanta saudade de ir que não importa se vai ganhar ou perder. Antes importava, antes eu ficava puto. Acho que agora eu não vou nem ficar puto, vai cara. Os 3 primeiros vai falar, não dá nada, pelo menos eu tô aqui. Depois, obviamente, vai voltar ao normal, né? A gente vai ficar louco da vida quando perder. Mas nesse momento, cara, eu só quero ter essa oportunidade de novo. Pode ser qualquer adversário, pode ser até jogo do Sub-20, velho. Não tem. Tô com muita saudade de ir esses pré-jogos e ver a galera falar dos pré-jogos, superstições, as coisas que eles acabam fazendo. É legal também. Mande nos comentários aí o pré-jogo de vocês, se vocês estão com saudade. O que vocês vão fazer quando vocês voltarem pra arena? Se tem alguma promessa pra volta da arena? Chame a gente pro teu pré-jogo também, né, cara? Vamos fazer um tour de pré-jogo na volta aí. Cada dia a gente vai com uma galera diferente. Fazer um pub crawl, os caras chamam dele. Isso, exatamente. Eu ia falar uma coisa que eu esqueci completamente, mas enfim, vamos voltar pra... lembrei, eu ia falar que a gente quer muito que o Atlético volte a ter público e tal, mas tudo com muita calma, né, cara? Vamos todo mundo se imunizar aí primeiro, que é o mais importante. As saudades todo mundo tem, mas o que nem todo mundo tem é tempo e vacina pra ir lá, né? E curtir tranquilamente e continuar tendo saúde pra você e pra tua família. Show, Marcão? Show, acho que é isso. No próximo programa falaremos de um assunto delicadíssimo. Se você tá indignado, se você também é uma das pessoas que está indignada, se você não é uma das pessoas que está indignada, está amando a presença desse atleta no Atlético, semana que vem falaremos do caso Marcinho. Por quê, como, onde vive, onde come e tudo mais. Caso Marcinho semana que vem. E a gente tá guardando esse tema aí porque a gente não quer só vir aqui falar a nossa opinião como torcedor. A gente quer conseguir algumas participações de algumas pessoas que têm um conteúdo mais teórico sobre, desde que seja direito ou até crimes mesmo, né? A gente vai trazer como é que é o cara que tá indo em todos os podcasts lá, o Pedrinho, o Matador. Meu Deus. Cara, parem de levar assassino nos podcasts, não é legal pro cara ficar contando as histórias de como ele matou o cunhado dele. Mas a gente não vai trazer esse tipo de gente, a gente vai trazer... a gente quer trazer, né, se a gente conseguir achar, a gente quer trazer advogado e quer trazer também uma assistente social pra gente conversar sobre a questão de trabalho após você cometer um crime, trabalho após você ter cumprido a pena, que não é o que aconteceu com o Marcinho nesse momento, né? Exato. O debate é muito complicado, a gente sabe A gente disso. não vai trazer resposta, a gente vai trazer só pergunta. E a nossa opinião também. Cada um, a gente tem uma opinião muito parecida, provavelmente muito parecida com a sua também, que não gosta da presença do cara aqui, mas é um tema muito delicado e eu acho que é um tema que a torcida do Atlético tá muito inflamada pra falar também. Eu vejo muito comentário no Twitter, muita coisa nesse sentido. Lugar bom, né? Para o pessoal não ficar inflamado. E eu acho importante a gente também trazer esse tema, porque é algo que tá acontecendo com o nosso clube também. A gente não pode falar só de coisas boas, né? Até também porque senão a gente vai ter que ficar fazendo o que a gente fez no último programa, que é sempre colocar um asterisco com relação ao Marcinho. Quando a gente fala que o cara tá jogando bem, não necessariamente quer dizer que a gente concorde com o que ele faz na vida dele, né? Então, pra gente acabar com esse asterisco, pra ficar muito claro o que a gente acha, e todas as... Não só o que a gente acha, tudo que envolve a situação, acho que é muito mais importante do que qualquer coisa. Fechou? Então é isso. Até semana que vem. Não deixe de participar com a gente, cara, principalmente sobre esse assunto. É muito legal que a gente ouça a torcida, né? Se você quer mandar o teu áudio sobre a situação, é só entrar no Telegram t.me/oquintovento, tá? Então baixa o Telegram, é um programa muito legal. Eu vejo que tem muita gente baixando aí e vai matar o Zap. E dê sua opinião aí sobre o Marcinho pra gente, tá bom? Siga a gente no Instagram e no Twitter, os dois são /oquintovento, e fique por dentro de todas as novidades do canal. Marcão, manda um abraço pro teu pai, pelo amor de Deus. Um salve então pro meu pai, senão a gente não vai continuar em segundo no Campeonato Brasileiro e acabaremos rebaixados. Então, um salve pro meu pai, seremos campeões. Valeu, galera. Até semana que vem. É nóis.